Boa tarde, pessoal. Tô aqui em frente a uma clínica veterinária. Vou fazer uma das coisas mais difíceis da minha vida que eu já fiz, que é vir buscar as cinzas do meu cachorrinho que viveu comigo durante 15 anos. Num lugar bem tranquilo, eu vou lá pegar agora. Então, pessoal, peguei. Tá aqui a sacolinha, a caixinha aqui dentro, com uma homenagem. Agora eu vou levar pra casa pra conversar com a família, né? Pra ver o que nós vamos fazer com as cinzas do Tobinho. Não é um momento fácil, mas nós vamos conseguir. Lá em casa eu vou contar um pouquinho mais pra vocês a história dele. Então, pessoal, cheguei agora aqui em casa. Aqui dentro dessa caixinha estão as cinzas do Toby. A caixinha tá lacrada, não consigo ver, mas dá pra escutar o barulhinho das cinzas aqui dentro. Eu queria dizer pra vocês assim, o Toby, ele era um poodle toy, que é aqueles poodles pequenininhos. Ele tinha 15 anos, ele fez 15 anos no dia 6 de setembro, faz pouquinho tempo. Eu ganhei ele do meu esposo quando ele era ainda meu namorado. Eu tinha 19 anos. Eu estava recém começando a trabalhar, começar na minha carreira, assim. E ele morava comigo lá na casa da minha mãe. Eu morava com a minha mãe ainda, né? Peguei ele pequenininho, fofinho, peludinho, uma bolinha de algodão, assim, um filhote. E eu ganhei ele no Natal. E meu marido, que era meu namorado na época, escondeu ele em casa, não deixava eu ir lá. Disse que meu presente estava lá escondido. Disse, mas que presente tão grande é esse que eu não posso ir lá, porque eu não vou enxergar, né? Tá escondendo um carro na tua casa, assim, brincando com ele. Eu nunca imaginei que ia ser um cachorrinho. E levei o Toby pra casa, comprei as coisinhas pra ele, ração, comprei caminha. Botei ele dormir no meu quarto junto comigo e virou praticamente um filho pra mim, né? Ele tinha dificuldade pra comer, ele não gostava de comer, era magrinho. E a minha mãe tinha um outro cachorro, o vira-lata caramelo, e a gente chamava ele pra ajudar a gente com a comida, dizer pra ele que ia dar pra ele, que era o Chico, o nome dele era Chico, muito querido também. E dizia que ia dar comida pro Chico, daí que ele resolvia comer, só pro Chico não comer. Ele era muito esperto. E isso ele foi crescendo, tinha mais uma gata junto, a Nica também, que também faleceu com 10 anos, teve um câncer. E o Tobinho, ele viveu praticamente metade da minha vida, posso dizer, né? Hoje eu tenho 34 anos. Durante 15 anos da minha vida ele ficou comigo. Quando nós casamos, viemos morar aqui, ele veio junto. Deu as aprontadas dele, que ele aprontava, porque ele ficou com ciúmes do meu marido. Então fez xixi na cama, a gente acabou botando ele do quarto pra sala, da sala pra garagem, assim foi indo. Eu queria dizer pra vocês que ele me ensinou muita coisa, né? Me ensinou sobre companheirismo, sobre amor incondicional, né? Sobre saber esperar. Ele me esperava quando eu ia tomar banho, ele me esperava na porta. Quando eu saía de casa, ele me esperava no portão. Quando eu viajava, ele não queria comer, ele queria me esperar para ele começar a comer. Agora, de alguns anos para cá, ele apresentou algumas doenças, né? Doença cardíaca, um problema na coluna, mas por causa da idade, né? E doença nos rins. Então, de lá pra cá, começamos um tratamento direto com ele, com medicações diárias, né?
Por último, agora ele estava usando medicação de manhã e de noite. Também comia ração especial para os rins. E era bem difícil cuidar dele agora, idoso, né? Ele só queria dormir, ele sempre foi um cachorrinho muito ativo, ele brincava muito, ele corria. Era só dizer para ele assim, vou pegar, brincar com ele, eu vou pegar. E ele saía correndo e latindo bem forte, assim, a gente brincava bastante de correr. Ele entendia algumas palavras, como passear, se a gente pegasse a corda e dissesse passear, ele ficava bem eufórico. Ele entendia a palavra banho, se falasse banho para ele, vão tomar banho, ele sumia, porque ele não gostava de tomar banho. Ele foi um cachorrinho comprado. Eu gosto de falar como é que ele veio parar na minha vida, né? Ele foi comprado pelo meu esposo, de uma criadora responsável, né? Legal. E é a mesma pessoa que cuidou dele durante muitos anos, porque ela tinha banho e tosa, né? Então, durante muitos anos, desde quando ele era pequenininho até agora, acho que poucos dias, uma semana ou duas antes dele falecer, eu ainda tinha dado o último banho nele, né? Ele estava bem fraquinho. O último banho em tosa. Então foi ela que sempre cuidou dele, a Lu. Que é uma pessoa muito querida, que eu agradeço muito por esse cuidado que ela teve com ele. E eu sempre pensei assim que ele fosse falecer dormindo, quietinho, assim, de velhinho mesmo, né? Era difícil para mim ver ele sofrendo. Alguns dias antes dele fazer aniversário, eu tive que levar ele para a clínica, internar ele, porque ele teve uma espécie de convulsão. Hoje não sei se foi convulsão por causa dos rins ou alguma coisa que eu esqueci o nome, assim, que vem por causa do coração, que são um tipo de espasmo cerebral. Mas olhando parece uma convulsão. Deu isso, um episódio nele num domingo à noite, e eu levei ele para a clínica para observar, e ele ficou lá durante 3 dias. E é bem difícil ficar sem ele, assim, mas eu sabia lá que ele tá bem cuidado, estava sendo vigiado, né? Eu tinha medo de dar essa reação de novo nele e eu não ver se estivesse dormindo. Mas por fim, nos últimos dias dele, ele estava com dificuldade de caminhar, de se alimentar. No último dia, eu dei água para ele na cama, ele não conseguia levantar para tomar água. Eu percebi que ele estava com dor. Então a veterinária dele, que cuidou dele nos últimos anos da vida dele, né, que é a Renata, da Revete, na mesma clínica que eu fui buscar ele agora, ia buscar as cinzas, né. Então, ela que cuidou dele, que me ajudava muito, que eu perguntava para que eu podia fazer para melhorar, ela sempre muito carinhosa, sempre me ajudando, mesmo que por WhatsApp, para mim não ter que ficar levando ele para lá e para cá, né. E eu percebi que ele estava com dor, então ela receitou remédio para dor, que eu dei para ele, porque eu vi que ele não estava conseguindo dormir. E ele era bem dorminhoco, né? Velhinho assim, eu só queria dormir, né? Ficar quietinho. E ele não estava conseguindo dormir, então eu percebi que ele estava com dor. Daí dei remedinho para ele, ele se acalmou, dormiu. Daí não queria comer. Daí tentei a comidinha dele, não quis. Tentei outras coisinhas também, não foi fácil, comeu um pouquinho. Daí comprei frango, fiz um peitinho de frango para ele comeu, né, no último dia dele. E tava com dificuldade de fazer cocô, não fez no dia anterior, não tinha feito, dificuldade de fazer xixi, quase pegando nos rins. Então aí já deu para ver que ele tava com falência, né? Tava entrando num quadro de falência múltipla dos órgãos, né? Então, como eu já tinha feito os exames nele há pouco tempo, né, exames de sangue, de urina, lá na clínica, fez um eletrocardio, que ele mudou a medicação dele, começou com uma medicação mais forte, durante mais tempo, né, também. E ele não estava conseguindo caminhar, porque estava muito fraquinho, debilitado. E ele caía. Na última noite dele, eu passei praticamente
acordado a noite toda, de hora em hora eu vinha aqui ver ele estava caído em algum lugar, porque ele tinha tentado levantar para fazer xixi, ou para fazer cocô, para tomar uma água e não conseguia. E sempre que onde ele cair, ele ficava caidinho. E dormia ali no piso frio. Então eu botava ele na cama de volta, tentava dormir um pouquinho, voltava aqui. Então naquela noite eu já tinha decidido, né, que não tinha mais o que fazer, que para acabar com o sofrimento dele tinha que ser feito a eutanásia, né? Que era ou eu levava ele para fazer a eutanásia, ou eu levava ele para a clínica, ou para a mesma clínica com a Renata, né? Só que se eu levasse ele para a clínica, corria o risco dele morrer longe da gente, né? Isso é uma coisa que eu não queria. Eu tinha certeza que ele ia sofrer muito. Então, no outro dia eu acordei, levei meu filho para a escola. Meu marido e meu filho se despediram dele, né? Expliquei para meu filho que eu ia levar ele na clínica, que podia ser que ele não voltasse. E os dois se despediram dele. Meu filho tem 7 anos. Então, a vida toda dele ele viveu junto com o Tommy, né? E no outro dia, né, de manhã cedo, eu levei ele para a clínica. Para fazer a eutanásia, né? Se não fizesse a eutanásia, até a veterinária falou que eu tinha que fazer os exames dele tudo de novo e ir acompanhando, mas a gente viu que não tinha o que fazer, né? Era só sofrimento para ele. Até porque ele não parava em pé e não conseguia comer. Então, eu já nem chorava mais de dor, não reclamava mais. Ela estava bem tristinho, bem triste de ver. E lá eu acompanhei ele. Durante a anestesia, eu fiquei com ele, para ele ficar junto comigo nesses últimos momentos da vida dele, né? E a partir da anestesia ele não ia sentir mais nada, não ia ver mais nada. Daí eu só fiquei na anestesia e depois vim, né? Não fiquei lá na hora da injeção letal. Mas foi bem difícil para mim. Por isso que eu disse, quando eu fui buscar a caixinha, né, que isso era uma das coisas mais difíceis que eu estava fazendo. E quando eu vim para casa sem ele, eu fiquei pensando como eu podia estar sofrendo tanto pelo cachorro, né? Vai ser um cachorro membro da família, assim, tanto tempo junto, vai crescer tudo, cuidar dele doentinho. Eu fiquei pensando se fosse uma pessoa da família, né? Filho da família que eu digo assim, um pai, uma mãe, um irmão, um filho. Eu pensei onde que eu poderia ter ajudado mais ele, né? Eu devia ter colocado mais forças para ajudar ele, para ficar junto com ele, do ladinho dele. Eu acho que eu fiz o que eu pude, o que estava ao meu alcance, em tratamento, em medicamento. Bom, fazer ele dormir no meu colo nos últimos dias que eu estava eu vi que ele já estava agoniado, né? Com dificuldade para dormir, então fazia ele dormir no meu colo, acalmava ele, depois botava ele na cama. Que ele já não queria ficar sozinho. Enquanto ele caminhava, ele vinha me procurando, queria ficar do meu lado. Durante a pandemia, ele ficava o tempo todo comigo, eu trabalhava em casa, eu tenho asma. E eu botava a caminha dele do meu lado, do lado do computador, e ele ficava o tempo todo. Então ele sempre foi muito companheiro. Então todo mundo que conhecia ele me sentia um pouquinho, né? Ele era muito querido, ele gostava muito de cafuné. Qualquer um que chegasse aqui, ele dava o pescoço para fazer um cafuné. Ele era ele ficava sempre no meu colo, se a gente estava tomando chimarrão, ele sempre no meu colo. Dormia no meu colo, ficava quietinho ali. Ele sempre foi muito querido, muito companheiro. E eu disse assim, de perder um membro da família para que todos reflitam sobre isso, né? Porque se perder um cachorro é difícil. Imagina pra quem tá de luto. Perde alguém da família, né?
É uma hora que a gente sente falta assim, de abraçar os nossos familiares e dizer isso para eles, né? Então é isso, pessoal. Eu queria abrir meu coração assim para vocês. Eu não sei se ele chegou a aparecer em algum vídeo, se vocês lembram de algum vídeo que ele apareça, principalmente os videozinhos curtos. Porque ele já estava bem velhinho, então eu não queria mostrar muito ele, assim, só queria dormir, sabe? Então, acabava não mostrando ele brincando. Parece mais a Lua nos vídeos, né? E a Pimpa que tá aqui do meu lado, que é a gatinha. Então todo mundo sentia, até mesmo eles, né? A Pimpa dormia com ele na mesma cama, mesmo tendo a caminha dela, ela gostava muito de dormir com ele. No frio, quando tava frio, ela dormia sempre com ele, os dois na mesma cama. Por mais que brigasse, os dois, eles se entendiam. Quando a gente teve os outros gatos, que nós tivemos mais 2 gatos aqui em casa, eles também dormiam com ele. Acho que ele era quentinho, fofinho, acabavam, mesmo tendo a cama deles, eles acabavam dormindo juntos. Então é isso, pessoal, é um ciclo que se fecha, né? É uma história bonita. Agora que ele se foi, assim, né, que não tá mais aqui conosco, vivo, né, de corpo presente, a gente vê que quanto a gente passava trabalho cuidando dele, né, era comida especial, às vezes fazia ele comer quem não queria comer, os outros bichos queriam comer a ração dele, ele queria comer a ração dos outros, que também não podia, porque a gente ia comer só dele. Tinha os medicamentos que a gente dava pra ele, que ele não gostava. Tinha alguns que era mais difícil de dar. Lá tinha a área para limpar, porque ele já não atinava mais a fazer o xixi dele no jornal. O xixi e o cocô, né? Então a área às vezes tinha diarreia. Também e tinha sempre a área para limpar aqui, que era bem, bem complicado, né? Quando eu saía, já não podia deixar mais ele sozinho. A última vez que nós fomos pra praia, a gente levou ele, daí isso foi legal, porque a gente nunca tinha levado, né? Ele não sabia se comportar e fazer xixi por tudo, então ele tava velhinho, nós vamos levar ele pra ir conhecer a praia. E ele se comportou muito bem. Gostou muito da praia, do ventinho, do fresco. Até vou botar no fim do vídeo, eu vou botar umas fotinhas dele ali, que eu tenho dele lá na praia, algumas outras dele também que eu vou encontrar. Eu não tenho muitas fotos, porque quando ele veio pra mim, a gente não tinha o celular com câmera, não era assim tão moderno como é hoje, né, 15 anos atrás. Então eu tenho poucas fotos dele, assim, deveria ter mais. E esse é um recado que eu dou pra vocês, né, que se for pra ter um cachorrinho, seja comprado, seja um vira-latinha pego da rua, adotado, né, tem que cuidar, que dá trabalho, sabe? A gente nunca tá livre de ter uma doença. E a gente tem que ter um tratamento mais forte. O pobre só durou todo esse tempo que ele tinha um cuidado especial, né? Medicação especial, comida especial. Dormia dentro de casa, não pegava frio. Então, jamais cogitamos em abandonar ele ou qualquer outro animalzinho aqui em casa, né? Quando a gente pega, a gente cuida. Então é o recado que eu dou para vocês, né? Não abandone seus bichinhos, né? Eles são nossos parceiros, nossos amigos. Quando eu mais precisava de atenção, quando eu estava sozinha em casa, era ele que estava comigo, né? Sempre meu companheiro. E aqui onde eu tô é bem onde ele dormia, né? Por isso que eu vim filmar aqui. É bem na frente da porta da cozinha. Ó, aqui é a porta da cozinha. Na frente, atrás da câmera. Aqui é a porta da garagem, que vai pra frente, né? E aqui é a porta dos fundos. Então, todas essas portas a gente abre, a gente enxergava ele aqui. Nos primeiros dias, abrir essas portas e não enxergar ele aqui era duro. Era muito difícil. Até quando ele chegava com o carro, a gente cuidava, ver se ele não estava no caminho, que ele já não saía mais. Tinha que às vezes sair. Tinha que descer do carro para tirar ele, que não se atinava mais, já estava surdo, um pouco cego, não totalmente, mas a surdez acho que era a principal, o olfato também já estava
já estava bem debilitado, mas ele me cheirava e mesmo assim ficava com dúvida se era eu, saía, cheirava outro, voltava em mim de novo. Chamava ele não sabia de onde é que estava vindo o chamado. Ia para outro lugar. Então foi momentos bem marcantes, assim, né? Mas agora passando mais dias, ele faleceu no dia 11 de outubro, hoje é dia 13 de novembro. Então já passaram mais de 15 dias aí, ele já está mais conformado, né? Nós estamos mais conformados. Porque sabemos que ele descansou, que na situação que ele estava não tinha como, né? Não era vida. E não podia sentir dor. O que mais me doía é ver ele sofrendo e sentindo dor, né? Não podia fazer nada quanto a isso para ele. Enquanto ele estava caminhando, estava lúcido, a gente estava cuidando, por mais difícil que fosse, né? Dando medicação, limpando o pátio, limpando onde ele dormia. Então esse foi um desabafo, contar a história dele, acho importante. Acho que todo mundo guarda uma boa lembrança dele, todo mundo conhecia ele, minha família principalmente. O pessoal que conviveu mais com ele, assim, todo mundo guarda uma boa lembrança dele, né? Ele era muito, muito querido. Então é isso, pessoal. É só para mostrar para vocês como é que funcionava a cremação, a eutanásia. Eu pedi para cremar ele de forma individual, para que eu pudesse ficar com a caixinha, né? Que eu podia escolher individual ou coletivo. Eu não queria deixar o corpinho dele também para ser levado para qualquer lugar. A prefeitura também aqui pega o corpo se precisar. Mas eu não queria isso, eu queria prestar minha última homenagem para ele, né? Ele foi muito especial na minha vida. E na vida da minha família. Então, aqui está. Agora nós vamos ver o que nós vamos fazer. A gente vai guardar assim. Se a gente vamos enterrar. Nós vamos decidir em família o que fazer. Não é um momento fácil. É um ciclo que se fecha, né? De toda a vida dele, desde quando ele nasceu até o último dia dele aqui, né? E aliviado em saber que agora ele descansou. Agora ele tá bem. E agora é cuidar da lua e da pimpa, né? A lua tá lá na rua, não deixa ela entrar aqui, porque senão ela faz a maior bagunça. Você já conhece ela, né? Dos vídeos. Que é uma cachorrinha que eu peguei da rua pra cuidar mesmo. Que veio pra nos alegrar. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter me ouvido. Eu sei que o vídeo ficou bem comprido, bem longo. É porque a história era longa mesmo. Tá bom? Tchau, tchau.